Agora escuto forte e claro. João, e aí? Perfeito. E essa Petrobras, hein? Essa mudança da política de dividendos, o mercado gostou, mas agora vão distribuir menos dividendos do que no passado, só 45% do fluxo de caixa e não mais 60%. Qual que é a visão de vocês aí na Levante e ainda vale a pena comprar Petrobras nesse patamar de preço e com esta perspectiva, né, de retorno futuro? A Petrobras divulgou no final da sexta-feira a atualização da política, né, reduzindo de 65% para 45% do fluxo de caixa gerado a remuneração em forma de proventos. O mercado no dia de hoje gostou, porque de fato a notícia da nova política de dividendos era melhor do que você poderia imaginar, poderia ser algo muito mais restritivo. No entanto, o maior risco da Petrobras não está exatamente na forma com que ela vai distribuir o provento, e sim no fato dela ter atualmente 24% do combustível abaixo do preço da paridade internacional, ou seja, ela está vendendo muito abaixo do preço da paridade, o que vai gerar um fluxo de caixa menor, ou seja, menos caixa para ela poder distribuir. Pois é, né? E agora, de fato, então, o mercado vai, assim, estou fazendo uma suposição, mas me fala se está correta. O mercado reagiu da mesma forma que reagiu com o arcabouço fiscal, ou seja, esperava algo muito pior, veio isso melhor do que nada, melhor do que aquilo que se aguardava, do desastre, da catástrofe que se aguardava, certo? Exatamente. O mercado, de fato, parecia que viria algo como 25% do lucro, algo bem mais restritivo do que de fato veio. Só nos resta saber, a partir do balanço do terceiro trimestre, porque essa administração indicada pelo Lula só entrou em maio, então só no terceiro trimestre a gente vai ter um resultado mais em linha com o que realmente pensa essa administração e não com o que pensava a administração indicada por Jair Bolsonaro. Claro. Antes de passar a palavra para a Isa, só para complementar também essa questão, quanto essa política nova de dividendos, né, de proventos, impacta não apenas a Petrobras, mas também as Junior Oil, né, PetroRio, 3R, PetroRecôncavo, ou tem impacto ou não tem nenhum impacto? Diretamente não tem impacto, né? O que se percebeu foi um impacto positivo nas outras empresas que têm a participação do governo. Aí se percebeu o Banco do Brasil outperformando, Eletrobras também outperformando o setor, pelo menos até agora há pouco, com uma percepção do mercado que você está com menos risco na intervenção estatal, ou a intervenção estatal tem sido mais branda do que estava nos preços, né? A gente percebe aí Banco do Brasil subindo 2 contra Itaú subindo 0,25, Eletrobras subindo 2, por exemplo, Equatorial caindo. Então, as empresas que têm ali grande participação do governo central reagiram juntamente com a Petro positivamente. PRIO e 3R não tiveram tanto impacto assim por conta desse anúncio de Petrobras. Isa. Eu queria que você fizesse um paralelo, se é que dá para fazer, né? Que você fala bastante de papéis de commodities, Petrobras, Vale. Existe, na sua opinião, uma possibilidade, a gente viu, né, uma possibilidade de governo fazer uma interferência, ter uma participação na Vale ali, né, tentar colocar manteiga. E qual que é a percepção dos investidores da Vale? Seria o mesmo assim que o da Petrobras, né? A gente consegue fazer esse paralelo também da Petrobras, né, que teve essa intervenção no PPI, e agora a gente vendo também uma possível participação do governo mais intensamente na Vale. Os investidores têm essa leitura nos papéis também? Vamos lá. A Vale, ela foi privatizada em 1997, diferente da Petrobras. No entanto, o governo tem cerca de 8% das ações da Vale, o que dá direito ao governo central de indicar uma pessoa para o conselho, podendo seguir do Manteiga. Mas com 8% de participação, ele não consegue indicar o presidente da companhia. Você precisaria ter o aval de todos os outros acionistas, e aí não seria uma indicação do governo, mas em si de todo o corpo de acionista, o que é bastante improvável. Eu diria que o governo tem 100% de chance de indicar o nome dele para o conselho e 8% de chance de indicar o próximo presidente da Vale. Então, o nível de intervenção que o governo é capaz de fazer
na Vale é muito menor do que ele pode fazer na Petro. Lembrando que na Petro ele tem 35% das ações e tem a maioria das ações com direito a votos. E aí ele indica a maioria do conselho na Petrobras. Pois é, né? Agora, falando das outras estatais que você citou, o que você está achando, de fato, da gestão de empresas que já apresentaram, antes da Petrobras, novas políticas de dividendos, de proventos, etc., como, por exemplo, o Banco do Brasil, né? Entre outras. O governo está mais atento ao mercado do que outras administrações do PT, ou eles apenas estão entendendo como que está a brisa e eles vão mudar a orientação da rota dependendo de como o mercado assoprar? Eu acho que o que trava muito o governo atual de fazer movimentações mais bruscas, como ele fez no passado, é que a legislação mudou muito, né? A gente teve aí a nova lei das estatais, você percebe todos os integrantes, o Prats, os indicados no Banco do Brasil, mesmo o governo tentando aumentar o seu poder de atuação na Eletrobras, é muito mais difícil hoje do que era há 10 anos atrás, por exemplo. Então, o governo está muito mais cauteloso. Vamos lembrar que o atual presidente também sofreu graves problemas aí por conta daquele tipo de atuação. Então, eu vejo a atuação do governo até esse momento muito mais cautelosa, porque a gente tem uma legislação mais dura com relação à lei das estatais. Isa. Agora falando de outros papéis, né? A gente estava falando agora há pouco do resultado de Irani, que saiu, uma perspectiva, e até queria saber o que você espera, né, de resultados dessas papeleiras, tanto Suzano, Klabin, né? Hoje saiu a primeira aí no setor, que foi Irani. Agora, qual que é essa perspectiva aí para os resultados? Os resultados tanto de Klabin quanto de Suzano devem vir ainda assim razoáveis para bom, mas mais fracos do que vieram nos anos anteriores. A celulose, que é o principal motor aí da Suzano, chegou a estar em cerca para acima dos $800 e agora está em $515 a tonelada. Ou seja, a receita da empresa será menor e com isso EBITDA e EBIT da companhia serão mais pressionados. A mesma coisa deve acontecer na Klabin, que tem aí como uma proxy o resultado da própria Irani, que foi um bom resultado, mas mais fraco do que os anos anteriores. Pois é, e agora, só para a gente terminar esse papo sobre commodities, o que você está achando em geral das empresas produtoras de commodities, por exemplo, a própria Vale, resultados operacionais, eu quero dizer, considerando que a gente está vendo uma queda expressiva dos preços das commodities a nível internacional, então temos, como você falou, a queda do preço da celulose, mas também o minério de ferro agora está recuperando um pouquinho, mas ainda vem em queda, a arroba do boi também, né, está em forte queda, tanto que a gente está vendo empresas do setor sofrendo, né, JBS, BRF, Minerva, em geral, essa queda das commodities, como está afetando a Bolsa e o que esperar até o final do ano? A gente teve de fato uma forte correção desde do high ali entre 2020 e 2021. Operacionalmente falando, a Vale soltou um resultado ok, assim, um resultado nota 5, 6. O resultado operacional da Petro, como os ativos são mais novos, foi assim, bem dentro do esperado. A gente tem preferência no setor frigorífico por Minerva, por estar na América do Sul, onde o ciclo do boi está mais favorável. Se a gente pensar aí nas questões de papel e celulose, como eu comentei anteriormente, os resultados devem vir mais pressionados do que o ano anterior, mas ainda assim dentro de uma lucratividade razoável. Então, como a gente tem as líderes aí globais de commodities no nosso país, os resultados não devem vir tão bons como em anos anteriores, mas ainda assim reportando aí EBIT positivo e alguma geração de caixa operacional favorável. De maneira geral, eu vejo o setor ainda barato. A gente pode olhar o MATB11 ali, que seria um ETF que meio que replica de alguma forma o setor, já reagindo bem hoje, com uma perspectiva de boa parte das empresas no meio do ciclo, né? Com exceção ali, talvez,
JBS, que está no low do ciclo, Braskem no low do ciclo também, mas a Vale está no meio do ciclo, Suzano um pouco mais abaixo do meio do ciclo, as empresas de petróleo aí com uns 84, 85 dólares o Brent estão em momentos mais favoráveis. Perfeito. Só terminando também, último ponto, estou vendo aqui as notícias que acabam de chegar. A ministra Simone Tebet e o novo presidente do IBGE, Márcio Postman, concordaram uma posse daqui uma semana, dia 7 de agosto. Eu queria só uma opinião sua, João, sobre esta nomeação e eventuais nomeações que poderão vir nesse patamar. Você acha que Postman foi um caso pontual? Teremos uma virada mais para a esquerda do governo nos próximos meses? Telegráfico, temos um minutinho. Eu imagino que o Lula siga nomeando os nomes históricos do PT, mas que o poder de influência desses nomes nas instituições é menor do que foi no passado. Lembrando que o IBGE, no limite, ele divulga dados, ele não consegue mudar a realidade do país, né? Então, a gente pode ter alguma alteração assim, mas divulgar dados que são imprecisos não vai mudar a realidade. Não, mas, por exemplo, só para terminar também, ele pode também divulgar dados falsos, como está acontecendo na Argentina, né? Ou aparelhar também tanto o IBGE para captar esses dados de uma forma mais favorável ao governo, né? Então, você acha que isso pode ter algum tipo de efeito? Vocês estão tranquilos aí na Levante? É perigoso quando você tem esse tipo de postura, né? Mas, a exemplo da Argentina, você soltar dados que não representam a realidade não muda a realidade, né? Então, a inflação ela é o que é, mesmo que o governo queira dizer que ela é mais baixa, não resolve o problema. O que resolve o problema é você efetivamente controlar a inflação de um jeito correto. Claro, claro. João, fica conosco, porque eu queria falar com você justamente sobre esse ponto do controle da inflação e dos juros, falar um pouquinho do cupom também, mas vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e voltamos já com o João Abduni, analista CNPI da Levante. Não sai daí. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo. O único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor.
E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 5 horas e 4 minutos, a Bolsa acabou de fechar e o Ibovespa subiu 1,49%, 121.976 pontos para o principal índice na Bolsa de Valores de São Paulo. Tivemos a Dexco, que foi a melhor ação do dia. A gente dá uma olhada aqui no nosso profit da Nelógica. A Dexco foi a melhor ação do pregão, com uma alta de 6,76%, seguida pelo Grupo Carrefour, 6%, e Magalu, 5,99%. Por outro lado, tivemos a Hypera, que caiu 1,80%, o CVC, 1,32%, e Redditor, 1,18%. O dólar, por sua vez, voltou a subir nesta segunda-feira, mas subiu 0,01% aos R$ 4,73. Petrobras subiu 4,44%, R$ 31,08. Vale R$ 2,44, R$ 69,28. Isa, antes de deixar a palavra para falar das bolsas lá fora, só queria aproveitar o João para lhe perguntar só sobre dois setores que a gente não tratou, que é o setor de varejo, porque a Magalu aparentemente está voltando a ganhar força. Queria perguntar para ele se é algo ligado ao Copom ou se tem outra explicação para isso, né, Magalu? Que desde o começo do ano já ganhou 30% do valor, né? E por outro lado, eu queria lhe perguntar da CVC, porque o setor de turismo está sofrendo bem na hora do verão europeu. Então, João, qual é a sua opinião sobre esses dois setores, varejão e turismo? O varejo pode começar a se beneficiar com a queda de juros, né? A presidente do Conselho da Magazine foi bem vocal ao tentar conseguir meio que na marra o corte de juros, mas sem dúvida a empresa ela se beneficiaria desse corte de juros. Também se beneficiou no começo do ano com a saída parcial das americanas da concorrência local, né? É uma empresa que tem um balanço melhor que a média do setor, então a gente acredita que vai conseguir atravessar aí esse ponto de alta de juros difícil, e deve ser um destaque aí à medida que os juros caiam, porque é uma ação que acaba caindo no gosto dos investidores, porque ela ganha muita escala com juros mais baixos. Já no caso da CVC, eu vejo a empresa com problemas operacionais ainda grandes aí, para executar esse turnaround. Os últimos resultados da CVC não foram muito inspiradores, pelo menos ao que eu pude acompanhar. Claro, claro. Isa, vamos dar uma olhada nas bolsas lá fora, depois da sua pergunta para o João? Vamos dar uma olhadinha, então, bolsas lá fora. Temos aqui o fechamento das principais bolsas dos Estados Unidos, com o Dow Jones alta de 0,28%, o S&P 500 com 0,18% de alta e Nasdaq com 0,21%. Aí todas viraram, então, para o positivo no fechamento de mercado. Eu queria voltar aqui com o nosso entrevistado a falar. A gente começou a nossa entrevista falando questão da política de preço da Petrobras, que é uma novidade. Eu queria dar uma informação aqui que acaba de sair, voltar no tema, né? Eu sei que vocês estavam falando de varejo, mas é que acabou de sair um dado da Bicom, porque a Petrobras divulgou que faturou agora 28,63 dólares a menos por barril de derivado, segundo a Bicom. E a Petrobras deixou de ganhar 13,5 bilhões de reais por tri com o fim do PPI, né? Por trimestre com o fim do PPI, segundo dados da Bicom, que acaba de divulgar esses dados. Primeiro, eu queria uma avaliação sua, né? Agora com esses dados, né? Do faturamento aí de 28,63 a menos por barril de derivado, e também a Petrobras deixa de ganhar aí quase 14 bilhões de reais com o fim do PPI. Queria o seu comentário em relação a esses novos dados da Bicom. Esses dados, eles são mensais ou trimestrais? Porque mas de maneira geral ele vai apertando a geração de caixa operacional da empresa, né? Como a gente pôde observar, o dividendo vai ser pago 45% do excesso de geração de caixa. Se a geração de caixa é menor, 45% de menos dinheiro vai significar menos dividendos aí, ainda que mesmo com essa redução forte, a gente acredita que a Petrobras ainda consiga gerar uma situação de caixa confortável,
mas muito abaixo do que foi aí os últimos 12 meses, por exemplo, quando ela seguia o PPI quase que na risca. Agora, João, desculpa, Isa. Não, que ele perguntou se era mensal, mas é por trimestre. Ela perdeu aí 13 bilhões em um trimestre, certo? Seria isso, né, no segundo trimestre. Então aí, isso, 13 bilhões por exemplo, a geração operacional de caixa da empresa no primeiro trimestre foi aproximadamente 65 bilhões. Nesse cenário deve cair para algo como 42. Ou seja, você já começa a ter um enxugamento do dinheiro que a empresa gera. Aí você tem que lembrar que eles vão querer construir novas refinarias, por exemplo. Vai ficando cada vez menos capital para você distribuir em proventos, ainda que a política de distribuição de proventos seja boa, ela por si só não vai garantir aí um pagamento elevado. João, você acha que de fato a Petrobras precisa construir novas refinarias? A Petrobras já era monopolista até pouco tempo atrás, tinha Manguinhos, que era a única refinaria do Brasil privatizada, né, privada. Ao invés de construir novas refinarias, não seria mais interessante atrair investidores estrangeiros para construir refinarias particulares, considerando também os fracassos retumbantes que a gente viu no passado, como Abreu e Lima, ou também o Comperj lá no Rio de Janeiro, que torraram dinheiro público sem parar, com corrupção inclusive, e acabaram em nada, porque ainda nenhuma das duas está operacional? Atualmente a gente consome aí cerca de 2,6 milhões de barris de petróleo dia. Petróleo esse que a Petrobras consegue extrair, ou seja, a gente é autossuficiente na extração de petróleo bruto. Só que a Petrobras só refina 1,8 milhões de barris por dia, ou seja, falta aí 0,8 milhões de 800 mil barris por dia para a gente deixar de ser dependente da importação do derivado do petróleo. De fato, a gente sabe que a iniciativa privada tem um histórico melhor de alocação de capital. Então, se a empresa se o governo, fizesse algo como uma política público-privada, incentivando alguma empresa especializada em refino, construir uma ou duas ou talvez 3 refinarias para fechar esse gap, seria mais interessante. Mas, aparentemente, se a gente escutar o discurso do atual presidente da companhia, Jean Paul Prats, eles devem alocar algum dinheiro para construir refinarias que, em média, levam aí cerca de 7 anos para ficar prontas e consomem aí, em tese, algo como 100 bilhões de reais para que esse projeto faraônico vingue, e ainda assim, como você bem lembrou, de Comperj, Abreu e Lima, não é certeza de que a gente vá lograr êxito aí nessa operação. Pois é, né? Pois é, bastante complicado. Estou lendo aqui agora uma nota que a Petrobras acabou de divulgar. Eventuais ajustes, então, serão feitos se necessários e, de fato, quando necessários, né? E vão ser feitos periodicamente ajustes na política de paridade, né? Eu estava dando uma olhada, só para a gente terminar nosso papo, João. Se não me engano, estamos com uma defasagem de 30 centavos por litro em relação aos preços internacionais, né? Deixa eu ver se eu tenho os dados mais recentes aqui, mas a defasagem entre... Quanto que estamos, João, agora? 24%, segundo os dados da Bicom, a gente está com 24% de defasagem aí para gasolina, diesel em torno de 22%. Quanto que é o impacto que vocês estimam na Levante vai ter o resultado da Petrobras se continuar nesse patamar? Como eu comentei, a empresa tem aí uma geração de caixa operacional trimestral na casa aí de cerca de 65 bilhões. Se você tira, grosso modo, 25% da receita, você vai tirar aí mais ou menos 25 bi. Ou seja, a empresa deve perder aí quase metade da sua geração de caixa operacional, se a gente considerar o fechamento dos últimos balanços divulgados aí, do 1T23 para trás, vamos dizer assim. Então a empresa deve deixar na mesa aí cerca de metade da geração de caixa operacional que ela atingiu nos últimos 12 meses. Complicado, situação complicada. Ultimíssimo ponto, Isa, não sei se você tem mais uma pergunta, eu queria também perguntar sobre o setor. Eu queria perguntar sobre o setor de saúde, porque hoje tivemos uma das piores do dia, foi a Redditor, que eu estava dando uma olhada aqui também
como está a situação da empresa. O que vocês estão achando aí na Levante da empresa, por si só, né, da Redditor, e também do setor de saúde como um todo, né, plano de saúde, hospitais particulares como um todo, né? Redditor, desde o começo do ano, teve uma valorização expressiva, mas quem comprou Redditor há uns 2 anos atrás ainda está amargando o resultado negativo. Então, qual que é a visão de vocês sobre o setor de saúde complementar? Eu ainda não sou exatamente especialista no setor de saúde, né? Mas observando aqui, a empresa ela acaba sofrendo um pouco por ter saído com um valuation aparentemente mais elevado do que deveria, mas a operação da empresa em si de saúde hospitalar, ela é uma boa operação, é uma operação rentável, né? Talvez com a alta de juros a empresa não consiga entregar a expansão que o mercado esperava lá no IPO, mas ainda assim uma boa empresa, questões aí mais de valuation para impactar aí, de repente, negativamente a companhia desde o IPO, e juros muito elevados que impedem que a empresa consiga realizar a sua expansão com tanto sucesso quanto ela gostaria. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer. Quero agradecer muitíssimo o João Abduni, analista CNPI da Levante, por sua participação hoje aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, João. Eu que agradeço, é sempre um prazer aí participar com vocês. Muito obrigado. Prazer todo nosso, João. E vamos dar uma olhada, então, nesse momento, 5 horas e 15 minutos. Daqui a pouquinho teremos análise gráfica também. Aftermarket rolando. Temos o Ibovespa que sobe 1,46%, 121.942 pontos. A Dexco se confirma a mais alta do dia e o dólar no 0 a 0, pior do dia. Ipera, esse dólar também que não para... mas ao mesmo tempo não sai. Agora está caindo um pouquinho, 0,02% o dólar no aftermarket, R$ 4,73.